Boa tarde, pessoal. Mais uma tarde aqui no canal Lobo na Escuta. Sou o Luiz Rafael Lovato e hoje vou apresentar para vocês mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou falar do ano de 1992. Foi um ano muito importante para mim em relação à música, porque foi um ano de mudanças nesse ano. Antes disso eu escutava muito power metal, hard rock, o metal tradicional, Sept, Running Wild, Gravedigger, o hard rock farofa, né? E em 92 houve uma mudança muito grande, porque estava acontecendo muita coisa. Apesar de o pessoal do heavy metal, incluindo eu, a gente comentava muito que era uma época que era uma época morta para o heavy metal, e não é verdade, porque tinha muita coisa boa acontecendo. Ainda foi, talvez tenha sido a última década, ou pelo menos o início dos anos 90, que tenha acontecido coisas muito boas dentro do rock e do heavy metal. E muita coisa aconteceu, muitas bandas novas e muitas bandas reformulando suas técnicas, seus estilos. E eu, em 92, deixei um pouco de lado meus gostos antigos e comecei a escutar novos estilos, novas bandas, né, que estavam surgindo naquela época, algumas bandas antigas que estavam reformulando os seus estilos. E eu vim trazer 6 discos que para mim foram muito importantes, discos que eu escutei muito na época e escuto muito até hoje. Eles foram tão marcantes como foi na década de 80. Então, vim trazer para vocês 6 discos que foram muito importantes no ano de 1992 para mim. Tá? Vou começar com o Helmet. Helmet foi aquela mistura que na minha concepção na época era uma mistura e eu não sabia dizer o que era, se era um punk, se era alternativo, se era um metal, enfim, eu acho que eles fizeram uma miscelânea ali de coisas e acabou saindo o Helmet, né? Eu fiquei encantado com a música Unsung, que escutava incansavelmente. Eu tinha uma fitinha, né, da qual eu colocava no meu Walkman, aquilo eu ouvia em looping aquilo. Então ela tinha era uma música áspera, era uma música agressiva, mas não era metal, mas também não era punk. Eu não sabia o que era, eu só sabia que aquilo ali era muito novo para mim, era completamente diferente e tinha me agradado muito naquela época. Eu escutava demais Helmet, assim. Né? Eu, na época, claro, nós não tínhamos muitas condições financeiras, a gente ia para as fitas cassete, alugávamos, começaram a surgir as locadoras de CDs, e a gente locava e gravava as nossas fitas, né? Então, Helmet foi uma das bandas que mais me impactou no ano de 1992, né? Escuto muito até hoje, eu acho que esse aqui talvez seja o melhor disco deles. Eu não acompanho muito a banda depois, mas esse disco foi muito importante para mim, incluindo os videoclipes também, que na época eu achava muito parecida a voz nessa música Unsung com do Ozzy, né? Eu achava muito parecida, né? Isso me ajudou a criar um gosto maior pela banda também. Então esse aqui foi meu primeiro disco de impacto de 1992. O outro disco de grande impacto para mim foi Body Count. Esse disco aqui, por incrível que pareça, eu ouvia a música Cop Killer na rádio. Tocava muito numa rádio que tinha aqui, que era a Rádio Ipanema, né, que era uma rádio mais alternativa, não era uma rádio tão popular, mas era uma rádio que tocava músicas de muito bom gosto, assim, né, e que era mais pro meu estilo. E quando tocou a música Cop Killer, eu achei diferente demais daquilo. Eu achei, o que é aquilo? Parece que tem uma sonoridade meio rap, mas tinha uma coisa de metal tradicional, as guitarras eram tradicionais. E depois a mesma coisa, só que infelizmente, quando eu fui na locadora para buscar o CD, cadê a música Cop Killer? Não tava, já tinham retirado a música Cop Killer devido aos problemas que ela ocasionou na época, né? Então ela rapidamente foi retirada, que foi uma pena. Eu consegui muito tempo depois, né, adquirir, né? Mas nós temos outras músicas aqui desse disco que são tão boas quanto,
né? E tocava incansavelmente na MTV. Body Count também foi outro disco que eu tinha ali no meu repertório de fitinhas, de quando eu ia para a escola, colocava a minha fitinha. Então, esse primeiro disco do Body Count foi um dos discos mais marcantes para mim no ano de 1992. E era completamente diferente do que eu escutava, né? Porque tinha muitas músicas com uma levada meio rap, que o Ice-T obviamente trazia para a banda, e ao mesmo tempo tinha o peso que eu desejava. Então, assim, toda aquela inovação, aquele estilo, aquela sonoridade diferente, me agradou demais. Então, entramos no ano de 1992 com o pé direito, né? Aqui eu não vou citar datas, eu não vou me aprofundar em cada disco, tá? Para isso tem o YouTube explicando, eu só vim aqui trazer 6 discos que me impactaram no ano de 92, tá? Então eu não vou me aprofundar demais em cada disco. Esse disco foi um dos que me impactou muito, escuto muito também até hoje. Eu acho que para mim ele foi um dos discos mais importantes na época, né, no rock, no metal. Ele foi, para mim, foi muito inovador e conseguiu me cativar na hora. E o meu terceiro disco é o que foi para muita gente, né? O Vulgar Display do Pantera. Eu nunca tinha ouvido aquilo, eu nunca tinha ouvido músicas com tanto groove, com tanto peso. Era muito diferente do que eu ouvia, era muito diferente do Gravedigger, do Running Wild, das bandas de hard rock. Ao mesmo tempo, né, aquilo me cativava, me cativou, eu não conseguia desgrudar. Na MTV tocava a This Is Love, This Is Love, a This Love, This Love é do Whitesnake. Eu escutava muito isso aqui também, né? E isso aqui, para mim, foi muito marcante, porque tinha tudo, tinha peso, tinha velocidade, tinha... Só que ao mesmo tempo tinha um groove que eu nunca tinha ouvido antes. Era completamente diferente do que eu tinha ouvido em qualquer outro estilo, né? Então nós tínhamos ali o Faith No More, que tinha, mas não tinha esse rolo compressor, né, de peso sonoro que tinha o Pantera. E aqui eles trouxeram com tudo. Foi um dos discos mais marcantes do heavy metal, não foi só para mim, não. Então, assim, é um disco emblemático, é um disco que para mim é um clássico absoluto, junto com Cowboys From Hell. Primeiro escutei, conheci esse, depois eu fui conhecer o Cowboys From Hell. Então, Vulgar Display foi um dos discos também, que foi um dos discos mais marcantes no ano de 1992. O meu quarto disco, The Humanizer, Black Sabbath, banda tradicional, que todo mundo, obviamente, conhece muito bem, mas eles trouxeram algo diferente nesse disco. Ele não era mais aquele Black Sabbath tipo Heaven and Hell, né, Mob Rules, ou o próprio da época do Ozzy, enfim. Ou muito menos, né, da época do Tony Martin, que eu adoro. Aqui ele tinha um peso, ele tinha uma... As músicas ficaram mais arrastadas, mas também ficaram mais pesadas. Eles conseguiram sutilmente dar uma modernizada no som deles, né? Que inacreditavelmente me cativou também. Eu também curti muito, porque eu não era muito adepto a essa sonoridade mais arrastada, assim, né? Eu gostava de coisas mais rápidas, como eu tinha dito. Aqui eles trouxeram também mais peso, eles trouxeram... Não é meu disco favorito, mas em 92 eu escutava muito esse The Humanizer aqui, né? Eu acho que é um grande disco, né? É um disco até que ele não é tão lembrado assim, né? Eu acho que outros discos são mais lembrados, mas eu acho que tem grandes pérolas nesse disco. E para mim foi um dos que mais, quando eu lembro do ano de 1992, quando eu lembro das trilhas sonoras, quando eu lembro da musicalidade da época, esse é um dos que mais vem à minha cabeça, né? E acredito eu que de muitos também, né? Porque Dio aqui eu acho que fez um grande trabalho de peso, de vocal, tá? E também foi um dos discos mais marcantes para mim nessa época. Aqui é a mesma coisa que Body Count. Aqui eu não conhecia Biohazard, mas quando eu vi isso aqui, meu Deus do céu, que absurdo isso aqui.
a mistura de thrash com hardcore, o crossover que eles fizeram junto com o rap, né? Eles conseguiram fazer uma junção aqui perfeita, que também me cativou bastante, né? É um disco que, apesar de muito peso, ele tem muitas melodias, então eles trouxeram muita coisa do hard rock nova-iorquino. E aqui é um disco que eu escutava também bastante, né? Isso aqui apareceu do nada, um amigo meu recomendou, disse, cara, por acaso tu tá escutando muito Body Count, aí tu fala, tu escuta o Biohazard Uber Discipline, tu vai gostar também. E fui na locadora, loquei e gostei de imediato, assim. Gostei de imediato, já gravei minha fitinha e mais uma fitinha ali para minha trilha sonora de quando eu ia para a escola. Então esse Biohazard também, para mim, é um dos grandes clássicos de 1992. Né? Então é um dos discos pesados assim que eu sempre recomendo e eu acredito que seja o melhor deles. Né? É um disco que para mim envelheceu bem, para outras pessoas disseram que ele não envelheceu tão bem. Né? Pela junção, pelo modo que eles cantam aqui com o rap, alguns dizem que não envelheceu bem, eu já discordo. Para mim, eu acho que ele ainda está bem atual, eu acho que ainda para mim é um grande disco e é um disco que eu também recomendo caso alguém não conheça. Comece por esse aqui. Isso aqui é um dos pesos pesados de 1992. E o último, e não menos clássico, né? Completamente diferente de todos os outros, Alice in Chains e Dirt. Esse talvez seja o mais diferente de tudo que eu mostrei aqui anteriormente. Porque ele não era metal, ele não era hard rock, ele não tinha o groove, era algo realmente completamente diferente para mim. Só que aqui tinha a melodia que Layne Staley trazia, a melancolia junto com o peso, naquele momento de 92, aquilo ali, sei lá, acho que conectou muito com o ano também, né? Então toda essa mudança de sonoridade combinou muito bem com o disco, naquele período também do início dos anos 90. Então a música Ruster também, que eu escutava muito, sendo uma balada, né? Então assim, a música arrastada Hold também é uma música que eu escutava muito também, e hoje eu escuto e gosto muito mais do que no ano de 92. Né? Hoje eu tenho esse disco aqui como um dos queridos aqui de casa, tá? Mas na época também me impactou muito também pela sonoridade diferente. Né? Eu já conhecia assim o Facelift, mas eu acho esse daqui mais diferente. O Facelift ainda tinha algumas restícios de hard rock ali perdidos em algumas músicas. Esse aqui não. Esse aqui já mudou completamente, né? Que foi o que mais me cativou, né? Então assim, tenho ele como um grande clássico do ano de 92, como para muitos. Com certeza foi um dos discos marcantes também, para muitos. E aqui fica meus 6 discos do ano de 1992. Um ano muito marcante na música pesada, no rock, no metal. Eu acho que foi um ano muito produtivo. Até o ano de 94, acredito eu, que foi um ano muito produtivo. De 90 a 94 surgiu muita coisa de música pesada, boa, de qualidade. Hoje eu peço desculpas para o início dos anos 90, que eu dizia que tinham destruído o metal, tinha acabado com o metal, mas não. A gente acabou descobrindo muitas bandas legais que surgiram. Então, se tem alguém muito jovem olhando e não conhece essas bandas, procure elas, porque são grandes clássicos do som pesado, tá bom? Então, uma grande recomendação aqui para vocês. Não deixem de se inscrever no canal, tá bom? Compartilhem, comentem, né, as sugestões, né, que sejam interessantes, né, de forma educada, tá bom? Então, agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigado e uma boa semana para todos.